Olá! Hoje nós estamos aqui em Curitiba, no Instituto Radion, para um bate-papo com o Dr. Gustavo Ismanhoto, que é radio-oncologista aqui do Radion, para falar com você sobre câncer de pulmão. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Conta um pouquinho então pra gente aí sobre esse panorama do câncer de pulmão. Ao que a gente já deu uma pesquisada, é um dos tipos mais comuns aqui no país, né, doutor? Isso mesmo. Então, o câncer de pulmão, ele está mais ou menos, de acordo com os dados do INCA, entre o segundo e terceiro câncer mais comum dos homens e das mulheres. Porém, ele tem uma grande letalidade. Ele é o segundo em letalidade atualmente no Brasil. Mas isso não significa que é um câncer incurável, né? A gente tem que reforçar isso. Não, nunca. Então, se você faz os exames preventivos, mantém cuidados, você consegue pegar e ter um bom tratamento para o câncer de pulmão. E essa questão do exame preventivo é bem importante a gente conversar. É no check-up anual mesmo que a gente descobre isso? Quem já precisa começar a se preocupar em fazer o exame ali para detectar uma possível alteração no pulmão? Geralmente são pessoas com hábito social de fumar, né? Então o tabagismo está fortemente relacionado com o câncer de pulmão. Então essas pessoas devem consultar o seu médico, o pneumologista, com uma frequência maior e com isso detectar o câncer mais precocemente. Perfeito. E a faixa etária realmente assim das pessoas que são mais acometidas por essa doença, existe uma indicação, a partir de 45, 50 anos você já deve ficar um pouquinho mais atento? A gente não tem uma data correta em relação a essa parte, porém a gente observa que as principais idades no qual a gente tem o câncer de pulmão são pessoas com mais de 50 anos de idade. Então são aquelas pessoas que já vêm de um longo tempo de tabagismo e com isso, com o decorrer do tempo, desenvolve o câncer de pulmão. Interessante. E a gente também pesquisou aqui, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que 13% dos novos casos de câncer registrados aqui no Brasil têm sido câncer de pulmão. E doutor, a OMS estabeleceu também, além do tabagismo, que é a causa principal, a questão ambiental, poluição como um fator de risco. Já existe como detectar, já é possível saber se a pessoa está com câncer que é proveniente do cigarro? Porque não só quem fuma, mas quem tem talvez uma exposição passiva à fumaça também é um paciente de risco ali. Tem como mapear? Sim, geralmente até a gente questiona familiares ou, vamos dizer, uma senhora que nunca fumou na vida, porém o esposo dela foi tabagista a vida inteira e sempre fumou dentro da residência. Então essa seria uma pessoa que ela recebe o tabagismo involuntariamente ali. Involuntariamente. E até foi uma regra que se colocou em restaurantes, ambientes fechados, em que você não deve fumar em ambientes fechados. Então a gente sabe que essa parte de fumo em ambiente fechado pode propiciar vamos dizer, um agravamento no quadro do pulmão do paciente. E a gente fica na dúvida, crianças, por exemplo, né, quando não expostas ali à questão do cigarro, a gente já viu alguns casos aí a nível de mundo, vamos falar. O que acomete? Quais são os possíveis sintomas? Já existe um mapeamento da medicina para isso? Não, ainda não. Você detectar algo assim, vamos dizer, em criança tão precoce, não. É o cigarro, a poluição. Atualmente a gente tem a parte do narguilé, o narguilé, que as pessoas estão muito utilizando e talvez tenha um risco maior no futuro de você desenvolver o câncer de pulmão. Mas você colocar uma única causa como câncer de pulmão, você não tem. E o narguilé é interessante a gente comentar um pouquinho, porque é um ritual, né, um hábito que os jovens principalmente já incluíram aí na rotina social. Então, vamos nos encontrar para fumar narguilé. Isso mesmo. Isso tem acontecido muito. Tem tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico também é uma situação que propicia no futuro você desenvolver um câncer de pulmão ou até uma doença pulmonar obstrutiva, né? E lembrando ainda, né, pessoal, que a questão do narguilé é ainda mais problemática nessa situação que a gente está passando, né? Porque a gente está em tempo de pandemia e narguilé é compartilhamento. Sim, é bem isso mesmo. Então é assim, além de fazer mal para pulmão, para tudo, a gente está espalhando. A gente não, né?
Quem fuma está espalhando ali o coronavírus. Com certeza, então, com certeza. E já que entramos nesse assunto, não tem como não falar de pandemia, doutor. Quais são os cuidados ao paciente que está em tratamento de câncer de pulmão agora na pandemia? O que é prioritário tratar, o coronavírus ou o câncer? Como que faz esse equilíbrio? É uma situação bem difícil, porque o que a gente vê é que as pessoas elas deixam de procurar o médico para fazer um diagnóstico de qualquer tipo de doença. E o que a gente está observando é que os pacientes com casos mais avançados estão chegando para a gente. Então, não está indo fazer um exame de imagem, não está indo fazer uma tomografia, não está indo consultar o médico. E isso está trazendo casos mais graves para a gente tratar. Então eu digo para você assim, está certo que a gente não tem a cura ainda do Covid, possivelmente venha com a vacinação, em breve a gente espera que isso ocorra. Porém, o câncer a gente sabe como tratar, sabe como propiciar bons resultados para o paciente e a única coisa que a gente precisa é que ele continue, vamos dizer, fazendo os exames dele, fazendo as prevenções com o seu médico pneumologista, para que ele consiga pegar e, se vier a ter um diagnóstico precoce, a gente oferecer um bom tratamento. Então é importante a gente dizer aqui que sim, é possível aliar os dois tratamentos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você estar ali no teu período de Covid, seguindo o teu tratamento e continuar fazendo ali as tuas sessões de radioterapia para pulmão. Mas determinados casos também podem esperar esse período de quarentena, né, doutor? Daí cada caso é um caso. Sim. Isso tudo tem que ser analisado, o paciente, como que ele está, quais são as condições gerais que ele se encontra, quais são as doenças que tem, as comorbidades que eles têm junto com, além do tumor ou a própria do Covid, para a gente oferecer o melhor tratamento possível. E a Radião se preparou muito, né, para esse momento de pandemia. Pegou todo mundo de surpresa. Talvez lá em dezembro, quando a gente ouviu que a China registrou os primeiros casos, a gente não imaginava que chegaria aqui na proporção que chegou. Aliás, o mundo inteiro não esperava isso. E vocês se prepararam, né, para tudo isso. Participaram de muitas conferências, webinars ao mundo todo, para poder adaptar esse atendimento. Como que o Radião tem feito? Então, o que a gente tem feito, basicamente, é a prevenção tanto do profissional de saúde, para não passar para as outras pessoas, quanto a proteção do paciente. Então, EPIs, que é super importante, então o uso da máscara, protetor facial, álcool gel, limpeza do ambiente, desinfecção da clínica, para que, vamos dizer, o paciente venha e se sinta confortável em estar no ambiente e poder tocar o ambiente, porque muitas vezes você vai no ambiente e você se sente desconfortável em estar sentando numa cadeira, pegando um copo, e isso é a forma de transmissão. Então não adianta, vamos dizer, só a gente lavar a mão se a gente não descontamina o ambiente. Com certeza. E em caso de algum paciente positivo para a Covid, sendo necessária uma aplicação ali de radioterapia, esse paciente está sendo atendido aqui, a gente já conversou um pouquinho antes, no último horário do dia aqui na clínica, e qual é o procedimento? Então o que a gente faz? Trata-se todos os pacientes do dia, e assim que tratou-se todos os pacientes, esse paciente a gente chama para tratar. Então ele vem para a clínica, recebe o tratamento que ele necessita e daí depois disso, no que ele deixa a clínica, a gente desinfecta todo o local por onde ele transitou. Tudinho, corredor, sala, é um cuidado extremo, né, doutor? É isso mesmo. E por falar em cuidado extremo, é muito importante a gente registrar aqui que depois de muito tempo nós retomamos as nossas gravações presenciais, mas eu e o doutor Gustavo estamos aqui respeitando, né, a orientação de distanciamento mínimo. A nossa equipe de filmagem continua toda paramentada, usando máscara e equipamentos de proteção. Então isso tudo é muito importante. E mesmo que a pandemia tenha dado aí algum sinal de melhora, a gente deixa a dica, continuem os cuidados, né, doutor? Não tenha dúvida mesmo. Não tem data para acabar. Ainda não sabemos qual será a data que vai terminar. Tomara que seja em breve, que todos nós precisamos, né?
o mês de outubro, né, Outubro Rosa, muito conhecido por trabalhar fortemente na questão da conscientização e prevenção do câncer de mama. Também o mês Novembro Azul, a questão do câncer de próstata. E muita gente não sabe, mas o mês de agosto, né, é considerado aí, agosto branco, o mês de tratar, de falar um pouco mais sobre a questão do câncer de pulmão. Como que acontece isso na medicina, essa questão das cores? Realmente as campanhas ganham nomes para virem mais fortes, né? Isso, então eu acho que tudo começou mesmo com a parte do câncer de mama, né? No qual o rosa ficou evidenciado. E agora a gente tem os outros meses, então Novembro Azul, Agosto Branco, que eu acho que isso é importante, que queira ou não queira, faz com que a pessoa lembre de alguma coisa que ela não desenvolveu ou que tem aquele mês no que você pode ter os cuidados maiores direcionados para determinada patologia e com isso fazer com que ela procure mesmo um especialista e lá faça a sua avaliação para, mesmo que não seja, vamos dizer, um quadro de um câncer de pulmão, mas alguma doença pulmonar obstrutiva, crônica, uma asma, alguma coisa assim, e ela saia com um bom tratamento. Na verdade, esses meses eles surgem aí para fortalecer a importância desse check-up, né, que deve ser feito aí anualmente. Todo mundo precisa mesmo levantar essa bandeira de preservar a qualidade de vida. Como a gente falou ali no comecinho da entrevista, a Organização Mundial da Saúde já colocou o fator poluição ambiental como risco para desenvolvimento do câncer de pulmão. Então isso a gente está exposto, não tem como evitar, a gente precisa ir para a rua, precisa trabalhar. Então esse monitoramento da saúde é fundamental, né, doutor? Não tenha dúvida. E a partir de qual idade o cidadão deve constantemente aí fazer ano a ano um check-up completo? Você tem várias patologias que você tem que fazer o check-up, né? Então, as mulheres são os principais exemplos, assim. Sim. Então, se você for pegar elas, em virtude da transformação física muito maior, então elas começam, vamos dizer, tendo relação sexual, a partir daí já começar o ginecologista, né? Mas se você for fazer um ponto de corte, assim, em torno de uns 35 anos, começar mesmo os seus exames preventivos. Meu corpo já pode apresentar aí algumas surpresas nada bem-vindas. Sim, principalmente de acordo também com como que a gente se relaciona, né? Então, atividade física, alimentação, ter o hábito de fumar ou não, ingerir ou não álcool, então tudo isso está relacionado, não é uma única coisa. Eu já sou mãe, quando eu vejo alguém fumando, eu costumo tirar meu filho de perto. Sim, né? com Ainda certeza. mais agora que a gente tem essa proximidade aqui de fazer esse bate-papo, a gente começa a entender um pouco mais de perto esses riscos. E como eu falei também para o doutor no começo, eu perdi minha avó para o tabagismo, eu perdi minha avó para o câncer de pulmão. Então, infelizmente, é um assunto do qual me familiarizo. Quando ela descobriu a doença, foi de uma hora para outra, eu percebi que ela estava cansada e falei, vó, vamos no médico. Ela nunca gostou de médico. Meu avô falou que acho que a última vez que ela tinha ido ao médico foi quando meu tio nasceu. Meu tio está com 60 anos. Então, quando ela faleceu, ele tinha 57. Então, ela nunca gostou de ir ao médico, não fazia exame preventivo e ela não era uma pessoa de ficar quietinha. Quando eu vi que ela estava batida, eu falei, aí tem coisa. E ela topou ir no médico, porque ela provavelmente estava se sentindo muito mal. E no dia seguinte, a gente já descobriu tudo. E o médico deu um prazo aí de 90 dias de vida para ela e ela faleceu dentro desses 90 dias, porque era um câncer muito, muito agressivo. Então, de fato, assim, é uma experiência de vida que eu tenho, né? O quanto é importante a gente zelar pela nossa saúde e levar a sério. Pode não desenvolver? Pode mas não a desenvolver. chance... porque tem até, vamos dizer, aquelas pessoas que falam assim, tal pessoa fumou a vida inteira e nunca teve nenhum problema. Pode. Tudo pode na nossa vida, né? Mas se você quer viver mais tempo, ter uma velhice mais saudável, a parte mais interessante de todas é fazer aquilo que todo mundo fala e está cansado de escutar. Exercício físico, Alimentação saudável, tentar diminuir os fatores do risco, que é que nem você falou assim, ver uma pessoa fumando, não entrar naquele ambiente, ou ver alguém no restaurante sair daquele restaurante, e assim você vai, vamos dizer, indo para... Na tua vida você vai indo nos locais que você gosta e que te respeita o teu modo de vida.
Sintomas. Quais são os sintomas que o câncer de pulmão pode dar de alerta aí para a gente acender a luzinha amarela? Tosse pode ser um dos sintomas, emagrecimento, falta de ar, até a falta de ar, vamos dizer, se você caminhava lá 2 quadras, hoje você só consegue caminhar 1 quadra, isso pode ser um alerta. Emagrecimento, falta de apetite, talvez? falta de apetite. Então são esses sintomas assim bem inespecíficos, né? Mas dor, algum paciente relata dor? Dor pode, mas daí seria um quadro um pouco mais avançado. Tá, e as possíveis formas de tratamento? A gente sabe, né, que existem combinações de tratamento ou tratamento individualizados. Qual é o caminho? Hoje o tratamento oncológico baseia-se em 3 pilares, que são basicamente a radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. Então a gente avalia o paciente, verifica como que está a doença naquele momento e a gente põe o tratamento, que pode ser esses 3 juntos, como que pode ser só a radioterapia ou a quimioterapia, ou a radioterapia ou a cirurgia, ou cada um deles separados, né? Ou combinados. Ou combinados. Então isso depende muito de como que o paciente chega para a gente e a gente faz uma coisa que a gente chama de estadiamento clínico, que é verificar aonde que está a lesão e como que essa lesão pode ser tratada da melhor forma possível para o paciente. Falar uma coisa agora um pouquinho mais técnica que eu conversei, que eu estudei um pouquinho para a nossa pesquisa. O pulmão, né, ele enche de ar e esvazia, né? O nosso movimento de respiração. Perfeito. Então ele é um órgão que não fica estático. Não tem como. Não tem como. Num possível tratamento de radioterapia, quando você vai aplicar a dose, você precisa mapear, né? Planejar Sim. Aonde você vai. Sim. Qual é a tecnologia que hoje aqui no Radion vocês têm para garantir esse tratamento ali no local certinho? Hoje a gente tem uma tecnologia bem interessante, que a gente chama radioterapia guiada por imagem. O que esse tratamento faz? A gente faz um estudo do movimento do pulmão do paciente e verifica com esse movimento o quanto que esse tumor está movendo com a respiração do paciente. E aí, com isso, a gente faz uma criação de um volume baseado na movimentação do paciente e libera a dose somente nesse volume que a gente tem para tratar. Isso significa, então, que vocês apresentam um tratamento ali muito seguro, né, no que se refere a não comprometer os outros órgãos da região, os tecidos. Sim. A realmente focar naquilo que está ruim, né? Com certeza. Então, isso daí na parte do pulmão, eu vejo que é uma das tecnologias que a gente adquiriu aí nos últimos 5 anos, que é o que está basicamente no Brasil, essa tecnologia, que mais ajudaram no tratamento do câncer do pulmão. Para ter um resultado de sucesso. Sim, que é a radioterapia guiada por imagem. Então, a gente trata o que está mostrando. E o bem interessante aqui da clínica também, que a gente consegue avaliar isso no momento que o paciente vai tratar. Então, ele vai recebendo a dose do tratamento e a gente vai vendo toda a movimentação que o pulmão está fazendo e como que a radioterapia está sendo liberada para tratar somente esse local, não os outros locais que não precisam ser tratados. E tem outro equipamento também, que o Radion é o único do Brasil a ter essa tecnologia que traz mais um conforto para o paciente, que é o Dolphin. Isso. Conta pra gente, doutor, um pouquinho o que é o Dolphin e como que ele ajuda aí nesse tratamento, né, aliado a essa radioterapia guiada. Esse equipamento, ele nos dá a certeza absoluta que a gente está liberando tudo aquilo que a gente planejou. Então, o planejamento do tratamento radioterápico ele é bem complexo. E essa complexidade faz com que a gente tenha vários pontos onde que a gente pode cometer algum erro. A gente tem todas as etapas que a gente faz para descartar o máximo possível do erro. Porém, esse aparelho, ele, no momento da radiação, ele ajuda com que se alguma coisinha estiver fora, vamos dizer, ele mesmo faz a indicação para a gente que isso está errado para a gente corrigir. No momento exato da aplicação. No momento exato da aplicação.
Interessante, muito bom. Na verdade, né, o paciente ganha aí mais uma segurança extra, na verdade, de que o tratamento está sendo realmente do jeito que ele necessita, no lugar certo, na dose certa. Com certeza. Doutor Gustavo, para a gente finalizar o bate-papo, algo bem interessante, como eu já falei, tive um caso aí de câncer de pulmão, mas foi em outro caso, infelizmente, de câncer de mama na família que eu descobri. Nós saímos do oncologista com uma prescrição de tantas sessões de radioterapia. E muita gente não sabe, mas quem define isso é o radioterapeuta, né? Isso. Não é, na verdade, o médico oncologista. Isso. Então, por que a gente está explicando isso, na verdade? Porque muitas vezes as pessoas vêm para uma clínica como o Radion, especializada em tratamentos de radioterapia avançada, e falam, não, meu médico falou para eu fazer tantas sessões de radioterapia. Mas nem sempre isso é necessário, né? Não. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Então, quando que a gente vai fazer uma prescrição do tratamento, a gente precisa analisar bem a anatomia do paciente. Então, geralmente a gente faz uma tomografia, que essa tomografia a gente analisa a anatomia do paciente e a gente pega e a gente desenha todos os órgãos que precisam ser tratados e todos os órgãos que não precisam ser tratados. E aí, com isso, a gente guia a radiação para aquele ponto que a gente quer tratar. Neste guiar a radiação para aquele ponto, às vezes até o que a gente pensa em fazer não é possível ser feito. E às vezes o que a gente pensa em fazer, a gente pode fazer muito mais para o paciente. Então a gente tem esses dois lados. E a gente só vai saber certinho quanta de dose que vai receber, quanto que a gente pode fazer, depois que a gente faz a tomografia, depois que a gente faz esse planejamento, e aí, com certeza, liberar a melhor dose possível para o paciente. Então, somente desta forma. Não é nada uma receitinha de bolo, assim. A gente precisa ter essa avaliação por completo e aí sim a gente fornecer o melhor tratamento que o paciente possa estar recebendo. E geralmente o paciente vem encaminhado do seu oncologista com o diagnóstico, um câncer de pulmão, né, o tipo dele a partir de uma biópsia feita, então você precisa ir para a radioterapia. Isso. Aqui é definido então a quantidade de sessões, a dosagem, o espaçamento, o intervalo delas. Sim. Isso tudo é feito pelo radio-oncologista. Isso mesmo, isso mesmo. Pelo Dr. Gustavo e sua equipe. Isso daí, perfeito. Legal. Dr. Gustavo, obrigada então por informar pra gente, trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre câncer de pulmão, infelizmente, né, um dos mais comuns aí entre homens e mulheres no nosso país, uns que mais, infelizmente, tiram a vida dos brasileiros e de pessoas ao redor do mundo, mas é cada vez mais importante, né, a gente realmente falar o que está acontecendo para que as pessoas se protejam, né? Cada vez mais. Nossa vida é o que a gente mais tem de precioso, então... Perfeito. Eu que agradeço e estou à disposição, se precisar de qualquer outra informação nos próximos meses aí também do rosa, que você já está quase aquele rosa, pois é, né? Eu errei a cor, eu deveria ter vindo de outra cor. Agora, de cor branquinha. No outubro rosa, eu não sei o que eu vou usar. Não, mas é isso aí, Dr. Gustavo, obrigada. E obrigada a você também pela companhia em mais um vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários, a gente repassa para o Dr. Gustavo e manda para você essa resposta, tá bom? Então se cuidem, se protejam e continuem com os devidos cuidados nesse período de pandemia. Até a próxima!